Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou graduanda do curso de Engenharia de Aquicultura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a natureza e as consequências das co-infecções na tilápia. Para começar, eu vou contar algumas curiosidades sobre a tilápia, levando em consideração que ela é o foco desse vídeo. Bom, ela é a segunda espécie mais importante em volume no cultivo mundial. Segundo dados da FAO, no ano de 2014 foram produzidas 4,5 milhões de toneladas e o que se espera é que até o ano de 2030 aumente para 7,3 milhões de toneladas. Bom, ela é produzida em mais de 100 países, dando enfoque para China, Indonésia e Egito. Apesar da tilápia ser um animal muito rústico, surtos de doença, principalmente de origem bacteriana, ainda ameaçam a produção de tilápia, principalmente quando se trata de um sistema de produção intensivo. Bom, e como essas co-infecções surgem? Elas surgem quando dois ou vários patógenos diferentes infectam o mesmo hospedeiro. Dessa forma, a patogenicidade ela vai ser ampliada, causando ainda mais consequências negativas no hospedeiro. O que pode favorecer para que os patógenos infectem o hospedeiro é um estressor inicial, deixando assim o hospedeiro ainda mais vulnerável. As interações entre os patógenos invasores podem alterar drasticamente a suscetibilidade do hospedeiro, favorecendo a infecção. Dessa forma, aumenta o risco de doenças, a gravidade dessas doenças e a probabilidade de ocorrerem surtos, causando morte em grande escala. Primeiramente, o que são interações sinérgicas? Bom, as interações sinérgicas são quando dois ou mais patógenos interagem de modo que um favoreça o outro. Dessa forma, deixam ainda mais suscetível o hospedeiro. As interações antagônicas, elas podem prejudicar ou suprimir um ou ambos os patógenos que estão interagindo. E quais as co-infecções? Bom, elas podem ser bacterianas, parasitárias, fúngicas ou virais. Porém, elas podem ser mistas ou múltiplas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a co-infecção bacteriana. Quais aspectos, quais sinais clínicos o produtor ou responsável técnico deve se atentar na sua produção? Bom, caso haja uma co-infecção bacteriana, os animais vão começar a apresentar melanose, exoftalmia, respiração ofegante, natação errática e, consequentemente, mortalidade. E o que pode favorecer a entrada e instalação desses patógenos no hospedeiro? Basicamente, como eu havia falado anteriormente, são os estressores, como, por exemplo, temperatura da água, concentração baixa de oxigênio dissolvido, altas densidades na sua produção. Já os parasitas, eles afetam os olhos, a pele, as brânquias e a cavidade bucal dos hospedeiros. Os sinais clínicos de uma co-infecção parasitária são exoftalmia, opacidade ocular e ulceração com cegueira total. Quando acontece uma infecção simultânea de ectoparasitas juntamente com patógenos bacterianos, acontece a chamada co-infecção parasitária e bacteriana. Por que isso acontece? Bom, basicamente porque os parasitas, eles favorecem a entrada de bactérias no hospedeiro. O que se pode observar em um animal que está enfrentando uma co-infecção bacteriana e viral é o seguinte: pele escurecida, hemorragias, feridas abertas, escamas destacadas, podridão da nadadeira e alta mortalidade. Em peixes, geralmente as infecções fúngicas são consideradas oportunistas, porque elas são associadas a mudanças ambientais que estressam os peixes. Porém, em alguns casos, alguns fungos eles podem induzir doenças, causando alta mortalidade. Como o próprio nome já diz, a co-infecção mista ou múltipla é uma mistura de patógenos que pode causar alta mortalidade nos hospedeiros. Um dos efeitos mais importantes das co-infecções é que os patógenos eles podem reduzir a resistência dos peixes a outras doenças. E também aumentar a gravidade da doença, inibir a ação de vacinas, aumentar a taxa de mortalidade e diminuir a resposta imune do hospedeiro. E como isso pode afetar a economia? Basicamente,
Se ocorre uma alta taxa de mortalidade por conta de co-infecções, o produtor ele vai sofrer problemas econômicos. Como um setor é ligado ao outro, consequentemente, todos vão sofrer problemas econômicos. Todas as informações que eu passei para vocês no vídeo de hoje foram retiradas de um artigo do Journal of Disease. Eu agradeço pela atenção de vocês, eu espero que eu tenha sido clara nas informações que eu passei. E é isso, muito obrigada!